Boa noite, graça e paz. Buonasera, grazie e pace. É uma alegria estar com vocês aqui È hoje. un'allegria essere qui questa sera. É dessa cidade pequena que saem grandes pedras preciosas. E questa è in questa piccola città che è una grande pietra preziosa. Pode sentar. Potete accomodarvi. Primeiro, eu quero agradecer a pastora Antonella. E per primo voglio ringraziare il pastore Antonella. Obrigado por ter dito sim. Grazie per chi tu sei. Eu sei que você deve ter enfrentado muitas resistências Io so che tu hai affrontato molte resistenze para ser o que você é hoje. per essere quella che sei oggi. Mas o meu coração, junto com o céu, diz obrigado E il mio cuore oggi mi dice molte grazie per tu. per te. Obrigado. Eu quero agradecer Io voglio ringraziare Tiziana pela forma como ela está nos recebendo. per il modo come mi ha ricevuto. Ela está nos recebendo como se recebesse um anjo na casa dela. E lei ci ha ricevuto come angeli a casa sua. Que a eternidade te abençoe grandemente. Che in eternità tu possa essere benedetta sempre. Dois avisos antes da palavra. E ci sono due avvisi prima della parola. Primeiro, eu tenho um seminário de libertação que eu ministro ele entre 6 horas a 8 horas. E vi voglio dire che ho dei seminari che do sulla liberazione che sono di 6 ore e 8 ore. E a pastora Rosalind pediu que eu avisasse isso para vocês. E il pastore Rosalind mi ha detto di avvisarvi. Que em breve a gente vai estar fazendo esse seminário online. E che a breve questi seminari saranno online. Para todas as pessoas da Sabaoth. Per tutte le persone Sabaoth. Então fique atento aí às plataformas digitais da Sabaoth. E quindi stai attento nella piattaforma Sabaoth. O segundo aviso. Il secondo avviso. Quando eu tenho muitas pessoas me seguindo da Itália. E io ho molte persone che mi seguono dall'Italia. Algumas pessoas até que não conseguem ler em português. E ci sono molte persone che non riescono a leggere in portoghese. E chegando aqui na Itália, eu perguntei para um amigo meu se eu deveria abrir uma página no Instagram aqui para a Itália. E quindi quando sono arrivata in Italia ho chiesto a un mio amico di aprire una pagina Instagram in italiano, mia pagina. Ele disse que talvez seria melhor se eu colocasse as legendas em italiano. E lui così cercherà di mettere i sottotitoli in italiano. Então, a partir de uns 3 dias atrás, todos os meus vídeos têm uma legenda em italiano. E quindi a partire dai prossimi, di 3 mesi fa. 3. Ok, sì, 3 mesi? 3 dias. Ok, di 3 giorni fa voi comincerete a vedere poi questi video con i sottotitoli. Então, se você quiser saber mais sobre batalha espiritual e sobre mover profético, quindi se vuoi vedere più, vuoi sentire più della battaglia spirituale del movimento profetico, è PR Getúlio de Jesus. E quindi cerca PR di pastor. Ok, come pastore, quindi pastore Getúlio di Gesù. Di Gesù. Não é um nome artístico, é o meu nome mesmo. Non è un nome d'arte, ma è proprio il mio nome, Getúlio di Gesù. Aqui hoje tem 3 livros meus que foram traduzidos para o italiano. E qui oggi ci sono in libreria disponibili 3 libri che sono stati tradotti in italiano. Eu tenho 5 livros escritos. E io finora ho scritto 5 libri. E todos tratam sobre esse assunto. E tutti questi 5 libri parlano di questo tema. Esse foi o meu primeiro livro na área de batalha espiritual. E questo è stato il mio primo libro sull'area della liberazione, della battaglia spirituale. O que você sabe sobre libertação? E la domanda è: cosa sai della liberazione? Esse é o primeiro de 4 ou 5 livros que eu vou estar escrevendo só sobre essa área. E questo è il primo di 4-5 libri che sto scrivendo su questa area. Esse é o meu legado para a igreja evangélica. E questa è la mia eredità che do alla Chiesa evangelica. Eu já estou com 58 anos. Io ho già 58 anni. Já tem 36 anos que eu trabalho com libertação. E sono 36 anni che lavoro nella liberazione. Em muitos países. E sono andato in molte nazioni. Então eu entendo que eu preciso deixar algo para vocês. E quindi io so che devo rilasciarvi qualcosa.
Meus livros são conselhos práticos. E i miei consigli hanno dei consigli pratici. Para você que quer trabalhar com libertação. Per coloro che vogliono lavorare con la liberazione. E você que não quer trabalhar com libertação. E anche per coloro che non vogliono lavorare con la liberazione. Eu acredito que nós estamos chegando em um tempo perché io credo che stiamo arrivando in un punto, in un tempo, em que nós vamos viver um tempo de colheita de vidas muito grande. e noi vedremo una raccolta di vite molto grande. E cada crente E ogni credente vai ter que fazer a sua parte. dovrà fare la sua parte. E essas pessoas que vão vir, E queste persone che vedranno, elas virão machucadas e endemoniadas. loro verranno a noi indemoniati e maltrattati. E é você que vai ter que fazer o que for necessário. E tu sarai chiamato a fare il necessario. Então esse livro vai poder te ajudar. E questo libro ti aiuterà. Esse foi o meu primeiro livro. E questo proprio è stato il mio primo libro, Come vincere prima della battaglia. Todos os meus livros são livros de leitura rápida. E ho 2 libri che si leggono velocemente. Esse livro você vai ler ele em 40 minutos. Questo libro lo leggi in 40 minuti. Aqui eu falo sobre algumas armadilhas que Davi enfrentou. E qui parlo di alcune armi che Davide ha usato per affrontare. Que ele teve que passar por essas situações antes de enfrentar o gigante Golias. Ok, di quelle situazioni che lui ha affrontato prima di arrivare al gigante. Quando ele chega para a batalha do gigante, Quando lui arriva alla battaglia del gigante, ele já tinha vencido isso. lui già era arrivato vittorioso in quello. Essa batalha foi vencida antes. Perché lui l'ha vinta prima quella E battaglia. eu vejo essa mesma estratégia do diabo E io vedo la stessa strategia nel diavolo, sendo usada hoje. che viene usata ancora oggi. Esse livro vai poder te ajudar também. E quindi questo libro ti aiuterà. E por último, E per trocando a ultimo- ansiedade pelo descanso. C'è scambiare l'ansia con il riposo. A te la scelta. Esse livro é para você que é ansioso. E c'è questo libro che è interessante se tu sei ansioso. É para você que tudo de Deus já está atrasado para a sua vida. Quando tu pensi che tutto è in ritardo nella tua vita. Esse também era o meu problema. E questo è stato anche il mio problema. Eu sou muito ansioso. Io sono molto ansioso. Então, se você falar para mim, amanhã à noite eu vou te dar um presente. Se tu parli con me, io ti parlo sempre del domani, come se fosse il mio presente. Eu não vou viver hoje nem amanhã durante o dia. Io non riesco a vivere l'oggi, cioè il domani, l'oggi, insomma, il domani, insomma, avete capito? Sì. Porque eu sou muito ansioso. Perché io sono molto ansiosa, avete capito, no? Si riferisce che vive sempre il domani, ecco. Então esse livro vai trabalhar um pouco isso na sua vida. E quindi questo ti aiuterà a lavorare nella tua vita. Eu não sou psicólogo, Io non sono uno psicologo, mas tenho 38 anos de pastorado. però sono stato per 38 anni pastore Então esse livro vai te ajudar muito. e questo libro ti aiuterà tanto. Todos eles vão estar ali à sua disposição. E tutti questi libri sono a tua disposizione in libreria. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 25. E io voglio che tu possa aprire la tua Bibbia nel Salmo 25. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Salmo 25 dal verso 12 al 14. Eu quero agradecer muito a sua mãe. Lui dice che vuole ringraziare anche mia mamma. Ela está representando todas as mulheres que estão aqui. Perché lei rappresenta tutte le donne che sono qui, Que a sociedade tentou matar. che la società ha cercato di uccidere. Eu tenho visto mulheres extremamente corajosas. E io ho visto donne estremamente coraggiose, Que lutam contra o preconceito, che lottano contro i preconcetti, contra o machismo contro il maschilismo e dizem sim e dicono sì, para o Senhor. sì al Signore. Ela parece que foi a mãe de muita gente aqui. E lei è proprio la madre spirituale di molte persone qui. Então eu louvo a Deus pela vida dela. E io lodo a Dio per la sua vita. Deus te abençoe ricamente. Che Dio ti benedica E infinitamente. que Deus levante muitas outras mulheres igual a você. E che tu possa alzare molte altre donne come te. Amen. Amen. Ok.
Ah, sim. Tenemos que Minha esposa, ponerlo más adelante. é porque se eu ficar aqui eu não vejo algumas Ok, pessoas. ok, ok, É, ok, ok, sì. sou casado há 32 anos Ok, sono sposato da 32 anni e temos 3 filhos já adultos. e abbiamo 3 figli adulti con mia moglie che è qui presente. Então, agradecer ela por estar aqui comigo E também. quindi voglio ringraziare lei per essere qui con me. A viagem tem sido bem cansativa. E abbiamo viaggiato e il viaggio sono stati molto stancanti. Eu tenho brincado com ela sempre nessa viagem, E io ho giocherellato con lei sempre in questi viaggi. porque há muitos anos atrás, Perché molti anni fa, quando Deus só falava que eu iria viajar muito, quando Dio mi aveva detto che avrebbe viaggiato molto, mas nada acontecia, só havia uma palavra. avevamo ricevuto questa parola, ma non succedeva niente. Então todo profeta que me via E quindi ogni profeta che mi vedeva dizia: prepara suas malas, mi diceva: prepara le valigie, prepara seu passaporte, prepara il passaporto, porque você não vai parar. perché tu non ti fermerai. Mas essa palavra não acontecia. E io vedevo che questa parola non si adempiva. Então a gente brincava. E quindi lei giocherellava. Ela dizia: eu rideva. estou cansada de arrumar e desarrumar essas malas. E io sono stanca di fare e rifare sempre queste valigie. E hoje, de fato, ela está cansada de arrumar e desarrumar as malas. E adesso è veramente stanca di fare e disfare sempre le valigie. Ok, 25, 12, Estou 10. 14. Exato. Ok. Ok, il Salmo 25 dal 12 al 14 dice: Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Amém. Amen. Amém. Há 3 promessas muito grandes aqui nesse salmo, E ci sono tre promesse molto importanti in questo que está salmo, condicionada a uma atitude nossa. che sono condizionate ad una nostra attitudine. Então quero fazer um comentário sobre essas 3 promessas. E voglio fare un commento su queste 3 promesse. Porque se eu consigo viver essas 3 promessas, Perché se io comincio a vedere queste 3 promesse, eu vou ter paz. io avrò pace. E eu vou viver em paz. Io vivrò in pace. A primeira promessa, La prima promessa ela diz ao homem que teme ao Senhor, dice che l'uomo che teme il Signore, ele lhe ensinará o caminho que deve seguir. Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Tem uma versão que diz: o Senhor lhe dará conselhos. E c'è una versione che dice il Signore gli darà consigli. Eu fico imaginando quantos problemas nós teríamos evitado em nossa vida E io penso a quanti problemi possiamo evitare nella nostra vita se andássemos sempre ouvindo conselhos do Senhor. se ascoltassimo sempre i consigli del Signore. Quantos traumas nós teríamos sido livres deles? Quanti traumi ci saremmo evitati? Quantos erros nós teríamos deixado de cometer se o Senhor fosse o nosso conselheiro? Quanti errori ci saremmo risparmiati se il Signore fosse stato il nostro consigliere? Mas desde lá do Éden, Però dall'Eden o homem decidiu andar sozinho. l'uomo ha scelto di camminare da solo. E de lá para cá, nós temos dado as costas para aquilo que Deus quer falar para a gente. E da lì fino a qui noi abbiamo ricevuto Dado as costas para Deus. gli abbiamo dato le spalle a Dio. E isso tem trazido muitos males sobre a gente. E il fatto che abbiamo avuto questa attitudine è venuto molto male sulle persone. E aqui a promessa que Deus está fazendo. E qui la promessa che Dio sta facendo Eu vou te dar conselhos. dice: io ti darò consigli. Isso é muito precioso. E questa è una cosa molto preziosa. Ele vai te ensinar onde você deve investir, Dio ti insegnerà dove devi investire, como você deve cuidar dos seus filhos. come devi proteggere i tuoi figli. Isso é maravilhoso para a gente. E questo è una cosa meravigliosa per le persone. A segunda promessa, La seconda promessa ele vai prosperar. Está escrito: a sua alma descansará na prosperidade. qua dice: la sua anima riposerà nella prosperità. Nós temos um texto do apóstolo Paulo E noi abbiamo un testo dell'Apostolo Paolo que as muitas riquezas
che dice che le molte ricchezze vai trazer muita inquietação. può portare alla nostra vita molta inquietudine. Agora, nesse texto, nós temos algo muito diferente. E in questo testo troviamo qualcosa di molto diverso. Você vai prosperar Dice che tu prospererai e você vai descansar sobre essa e che prosperidade. tu riposerai su questa prosperità. É algo também maravilhoso. Eu não tenho medo de perder nada, Ed è qualcosa di meraviglioso perché tu non hai paura di perdere nulla, porque eu sei que está escrito que eu vou descansar na prosperidade. perché c'è scritto che tu riposerai nella prosperità. Quando você olha para algumas pessoas que são muito ricas, Quando tu guardi le persone molto ricche, você nota o preço que ela pagou para poder chegar onde chegou. vedi il prezzo che ha pagato per arrivare lì dov'è. O preço é tão caro que parece que ela não consegue desfrutar aquilo que ela conquistou. E il prezzo è così caro che sembra che quella persona non goda quello che ha E ela está com tanto medo de perder o que ela conquistou, e vive con una paura di perdere quello che ha conquistato. que ela acaba perdendo a própria paz. E quindi comincia a perdere la propria pace. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para visitar um homem. E alcuni anni fa sono stato invitato a conoscere un uomo O pastor pediu que eu fosse orar por ele, e il pastore mi ha chiesto di pregare per lui. que ele estava sendo acometido por várias doenças. E lui era afflitto da vari dolori. E visitando esse homem, eu vi que ele era um homem de fato muito rico. E io ho visto, visitando quest'uomo, che era un uomo molto ricco Mas pouco tempo de conversa, e aveva avuto poco tempo. de diálogo com ele. Ok, avevo avuto poco tempo per dialogare con lui. Eu notei que ele era um homem que vivia em aflição. E io vedevo che era un uomo che viveva in afflizione. O diabo permitiu que ele ganhasse muito, E il diavolo gli ha permesso di guadagnare molto. mas quando ele já estava velho E quando lui già era vecchio e incapaz de correr atrás e reconquistar as coisas, ed era già incapace di correre per conquistare le cose, o diabo começou a roubar ele. il diavolo ha cominciato a rubare quelle cose. E ele começou a perder todo o dinheiro que ele havia conquistado. E lui ha cominciato a perdere tutti i soldi che aveva guadagnato. E enquanto nós conversávamos, E mentre stavamo parlando, ele atendeu um telefonema. lui ha risposto a una telefonata. E quando ele desligou, ele olhou para mim e disse: acabei de levar um grande prejuízo. E lui mi ha guardato e mi ha detto: ho finito di avere un grande pregiudizio. Ele havia acabado de perder 150 mil reais. Perché lui aveva perso 750.000 reais, che è i soldi del Brasile. A promessa aqui é diferente. E la promessa che abbiamo letto qui è diversa. Você vai prosperar Tu prospererai e você vai ter paz na prosperidade. e tu avrai pace nella prosperità. A terceira promessa E la terza promessa é mais maravilhosa ainda. è la più bella ancora. Ele diz: a sua descendência Lui dice la sua discendenza vai herdar a terra. erediterà la terra. Então essa para mim é uma promessa maravilhosa, E questa per me è una promessa meravigliosa, porque a aliança que Deus faz com você perché l'alleanza che Dio ha fatto con te envolve seus filhos, coinvolge i tuoi figli, envolve seus netos e bisnetos. coinvolge anche i tuoi nipoti e pronipoti. Então, ainda que eles não existam, E anche se ancora loro non sono nati, eles já vão nascer debaixo de uma promessa. loro nasceranno sotto una promessa Eles vão nascer sendo bem-aventurados e loro nasceranno proprio con la benedizione, beati, por tua causa. attraverso di te, a causa Então, tua. isso faz com que nosso coração fique descansado. E questo darà al nostro cuore riposo. Essas só são 3 promessas E queste sono 3 promesse que Deus está fazendo. che Dio sta facendo. Sim, são promessas que envolvem toda a nossa vida. E queste sono promesse che coinvolgono tutta la nostra vita. Então, olhando por aqui, E allora leggendo qui, eu acredito que vale a pena andar com o Senhor. io credo che vale la pena seguire il Signore.
eu vou poder ter paz no meu coração. perché possa avere pace nel mio cuore. O Senhor vai me ensinar os caminhos que eu devo andar Il Signore mi insegnerà il cammino che devo percorrere e meus filhos vão ser muito abençoados. e i miei figli saranno molto benedetti. Eu poderia usar muitas ilustrações para poder compartilhar com vocês cada promessa dessa. E io potrei raccontarvi di molte illustrazioni per condividervi proprio queste promesse. Mas um empresário no Brasil, E vi racconto di un uomo di affari nel Brasile, é um homem de Deus. un uomo di Dio. Ele agora vendeu todas as suas empresas Lui adesso ha venduto tutte i suoi affari, le sue imprese. e ele se entregou ao pastorado. E lui è diventato pastore. Mas eu me lembro de uma empresa que ele tinha que estava indo muito bem. E io mi ricordo di un'impresa che lui aveva che stava andando a gonfie vele. E nós estávamos conversando E mentre stavamo parlando, e ele disse: Getúlio, eu vou vender essa empresa. lui ha detto: Getulio, venderò questa impresa. E eu disse: mas por quê? Você está sendo bem sucedido com essa empresa. E io ho detto: ma perché devi vendere questa impresa se proprio sei benedetto attraverso di Ele disse: essa? porque Deus me falou algo. E lui mi ha risposto: perché Dio mi ha detto qualcosa. O produto que eu estou vendendo Il prodotto che sto vendendo vai cair financeiramente. cadrà in maniera repentina. Então Deus mandou eu vender essa empresa enquanto ela está em alta. E quindi io sto vendendo l'impresa adesso che è così in alto. Deus deu um conselho para aquele homem E vedete, Dio ha dato un consiglio a quell'uomo que não parecia lógico, che non sembrava una cosa logica. mas Deus diz: vende a empresa. E Dio gli ha detto: vendi quell'impresa. E ele foi e vendeu a empresa. E lui ha venduto l'impresa E vendeu ela em alta. ed l'ha venduta proprio ad alto prezzo. E pouco tempo depois, E dopo poco tempo o produto que ele representava il prodotto che usciva da lì, da quell'impresa, perdeu totalmente o valor. ha perso totalmente valore. Então, quando eu escuto o salmista dizendo: E quindi quando ascolto il salmista dicendo: o Senhor vai te dar il conselhos, Signore ti darà consiglio, eu entendo que Deus vai nos guiar io capisco che Dio ti guiderà e vai nos ensinar cada coisa que devemos fazer. e ti insegnerà ogni cosa che devi fare. Mas tudo isso está condicionado a algo. E tutto questo è condizionato a qualcosa. Os segredos do Senhor são para os íntimos, diz o salmista. E la Bibbia dice, il salmista, che il segreto del Signore è per gli intimi. Ele diz: a estes Deus fará conhecer os segredos da sua aliança. A questi Dio insegnerà il segreto della sua alleanza. Talvez você vai conseguir entender quando eu uso uma ilustração. E forse capisci meglio quando vi faccio delle illustrazioni. Há algum tempo atrás, eu e minha esposa fomos chamados para aconselhar um casal. E tempo fa io e mia moglie siamo stati chiamati a dare un consiglio ad una coppia sposata. Enquanto conversávamos com esse casal, E mentre stavamo parlando con questa coppia, o homem me falou sobre uma situação difícil que ele estava enfrentando. l'uomo mi ha parlato di una situazione difficile che stava affrontando. Era uma situação bem pessoal dele. Ed era una situazione molto personale. E la quando sua. ele me falou sobre essa situação, E quando lui mi ha parlato della sua situazione, eu fiz uma pergunta para ele: io ho fatto una domanda a lui. por qual porta o inimigo está entrando para poder prender sua vida? Io ho detto: da quale porta sta entrando il nemico per avere potenza nella tua vita? E ele não soube me responder. E lui non sapeva cosa E rispondermi. nós oramos ali E lì ci siamo messi a pregare e depois nós fomos para casa. e ce ne siamo andati a casa. E enquanto eu estava indo para casa, eu orei por ele mais uma vez. E mentre andavo a casa mi sono messo di nuovo a pregare per lui. Nós estávamos dentro do carro quando eu orei por ele. Ed eravamo ancora sulla macchina mentre pregavo per lui. E eu disse: Deus, revela para ele o que é que está acontecendo para que o inimigo possa estar fazendo com ele o que está fazendo. E io ho detto: Signore, rivelati a lui per fargli comprendere da dove sta entrando il nemico per fare quello che sta facendo. Fala com ele. Parla con lui. E o Espírito Santo imediatamente me falou algo. E lo Spirito Santo immediatamente mi ha parlato. Ele disse: o que você está pedindo por ele E mi ha detto lo Spirito Santo: quello che tu mi stai chiedendo per lui é algo que eu só faço com os meus íntimos. è qualcosa che io faccio con le persone che sono intime a me. O que você está pedindo para ele Quello che tu stai chiedendo per lui é só para íntimos. è solo per intimi. E eu, na hora, eu brinquei um pouco. E io in quel momento ho sorriso un pochino. E eu disse para Deus: quer dizer que o senhor tem um grupo E io ho detto al Signore: allora tu hai un gruppo
Um grupo dos íntimos. il gruppo degli intimi. E imediatamente ele me respondeu: E il Signore immediatamente mi ha risposto. As portas da minha intimidade Mi ha detto che le porte della mia intimità está aberto para todos, sono aperte per tutti, mas só alguns però solo alcuni querem pagar o preço vogliono pagare il prezzo para serem meus íntimos. per essere miei intimi. Então ali eu parei de brincar. E quindi lì ho smesso di sorridere. O que eu preciso entender E quello di cui ho bisogno di capire é que um relacionamento superficial com Deus che avere una relazione superficiale con Dio vai gerar uma transformação superficial na minha vida. genererà una relazione superficiale nella mia vita. Uma relação superficial com Deus È una relazione superficiale con Dio. vai gerar uma transformação superficial na minha vida. Ok, scusate, genererà una trasformazione superficiale nella mia vita. Então eu vejo muitos crentes E io vedo molti credenti que começaram bem, che hanno cominciato bene mas não continuaram bem. e non hanno continuato bene. Muitos crentes que têm um sonho que Deus deu para ele. E molti credenti che avevano dei sogni, che avevano ricevuto dei sogni. São pessoas que foram tiradas do mundo, Sono persone che sono state strappate dal mondo, que no passado eram escravos do inimigo, che nel passato erano degli schiavi del nemico, serviam as suas próprias paixões, che servivano le proprie passioni, andava segundo o seu próprio che entendimento. camminavano secondo il proprio intendimento. Deus entrou na vida dessa E pessoa Dio è entrato nella vita di queste persone e trouxe ela para cá, e li ha portati qui, e ela agora é uma nova pessoa. e quindi queste persone sono adesso nuove persone. O problema é que ela não continuou a crescer em Deus. E il problema di questi è che non hanno proseguito nel crescere in Lui. E a palavra diz: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. E la parola di Dio dice: conoscete il Signore e continuate a conoscere il Signore. Então, alguns milagres que você está pedindo para viver, E quindi forse tu stai chiedendo dei miracoli per viverli nella tua vita você não vai conseguir viver à distância que você está de Deus. e tu non riesci a viverli perché sei in una grande distanza con Dio. Se você quer viver o sobrenatural, Se tu vuoi vivere il soprannaturale, você vai ter que se aproximar mais de Deus. ti devi avvicinare ancora di più a Dio, Você não vai conseguir viver o que você sonha perché tu non potrai vivere i tuoi sogni no meio da multidão. se sei sempre in mezzo alla gente, alla Então, moltitudine. Jesus sempre trabalhava com 3 grupos de gente. Gesù lavorava sempre con 3 gruppi di persone. Primeiro, a multidão, C'era la moltitudine que só queria o milagre. che volevano solo i miracoli, Era pão e peixe só. volevano solo pane e pesci. Eles chegavam, pegavam o que queria Loro arrivavano, prendevano quello che volevano e iam embora. e poi se ne andavano via. Jesus não negou isso para o povo, E Gesù non ha negato questo al popolo, mas ele queria dar muito mais para o povo. ma lui voleva dare molto di più al popolo. Havia 70 pessoas C'erano 70 persone que se aproximaram mais um pouco. che si sono avvicinate un po' di più E você vai ver eles sendo enviados para evangelizar. e allora loro poi sono stati inviati per evangelizzare. E havia 12 pessoas, E c'erano ancora 2 persone que eram os 12 apóstolos. e 12 persone che erano i 12 apostoli E dos 12 havia 3. e di questi 12 ce n'erano 3 E dos 3 havia 1. e di 3 ce n'era uno. Então você vai notando que algumas pessoas se atreveram a se aproximar mais de Jesus. E quindi tu puoi notare che ci sono persone che hanno il coraggio di avvicinarsi di più a Eles Gesù. não queriam só pães e peixes. Persone che non vogliono solamente i pani e i pesci, Eles queriam o próprio Jesus. ma che vogliono Gesù. Então isso é extremamente necessário para a gente hoje. E questo è estremamente necessario per le persone Porque nós oggi. temos muitos sonhos. Perché noi abbiamo molti sogni. Deus nos fez sonhar. Dio ci ha fatti sognare. Quando Ele nos tirou do Egito, Quando Lui ci ha portato via dall'Egitto, Ele nos mostrou uma terra que mana leite e mel. Lui ci ha portati in una terra dove scorre latte e miele. E isso ficou aqui na nossa mente. E questo è rimasto solamente nella nostra mente. E eu não consigo me satisfazer com outra coisa. E io non riesco a soddisfarmi con niente. O problema só está
é nessa verdade. E il problema è proprio in questa verità. Eu quero viver o que ele prometeu, Io voglio vivere quello che lui ha promesso, mas não quero me tornar íntimo dele. ma non voglio diventare suo intimo. Eu preciso entender uma verdade. E devo comprendere questa verità. Se eu quero me tornar íntimo desse casal que está aqui na frente, Se io voglio diventare intimo di questa coppia, eu olho e gosto deles, io li guardo e mi piacciono. e eu e minha esposa decidimos nos tornar amigos deles. E io e mia moglie decidiamo di diventare loro amici. Eu preciso entender uma coisa. E io ho bisogno di comprendere una Se eu cosa. quero estar na casa deles, Se io voglio stare a casa loro, eu preciso entender que lá tem regras. io devo comprendere che Na casa dele tem regras. regola, ok, che a casa, grazie che ho urlato regola. Sì, ok, che a casa loro ci sono delle regole. Então, eu preciso me submeter a essas E regras. quindi per stare con loro mi devo sottomettere a queste regole. E eu acho que vale a pena tê-los como amigos. E io comprendo che vale la pena essere loro amico. O problema é quando eu quero andar com Deus. Il problema è quando voglio camminare con Dio, Eu quero ser amigo de Deus, voglio essere amico di Dio mas não quero me submeter às regras dele. e non mi voglio sottomettere alle sue regole. Eu acredito que algumas coisas que ele pede Io credo in alcune cose che lui mi chiede são coisas da minha mente. e dico che sono cose della mia mente. Eu acho que não tem nada a ver as regras que ele está impondo. Mhm. E io non Eu acho que não vale a pena me submeter às ok, regras. e io presumo che non vale la pena sottomettermi a tutto. Então tem crentes que estão vivendo exatamente isso. E quindi ci sono credenti che stanno vivendo esattamente questo, Tem um grande sonho che hanno grandi sogni que Deus colocou no coração che dele. Dio ha messo nel cuore loro, Mas infelizmente essa pessoa vai morrer sem viver o sonho, però purtroppo queste persone moriranno senza vivere questi sogni, porque esse sonho você só vai viver se você se tornar íntimo de Deus. perché per vivere questi sogni devi diventare intimo suo. Eu me lembro que eu estava tirando um tempo de descanso E io mi ricordo che stavo vivendo un tempo di riposo e eu estava deitado na praia ed ero lì nella spiaggia e lá em cima e sopra havia um pássaro voando, c'era un passero che stava volando mas ele não batia as asas. e lui non batteva le ali, Ele simplesmente planava. lui planava. E eu olhei para aquele pássaro E io ho guardato questo passero e eu disse: eu preciso ser como aquele pássaro e io ho detto io devo essere come questo passero que descansa che riposa mesmo voando. mentre sta volando. E o Espírito Santo me E disse: lo Spirito Santo mi dice, aquele tipo de vento questo tipo di vento só existe lá em cima, esiste solo lì sopra, não aqui embaixo. non è qua sotto. Então você vai ter que subir até lá. E quindi devi salire fin lì. Eu espero que você esteja compreendendo bem o que eu estou falando. Io spero che stiate comprendendo quello che vi sto dicendo. Você não vai conseguir viver o sonho Tu non potrai vivere i sogni enquanto você estiver tão distante dele. se sei distante di lui, Eu da não lui. estou falando para pessoas que não se converteram. Io non sto parlando a persone che non sono convertite. Eu estou falando para pessoas convertidas Io sto parlando a persone convertite que começaram algo, che hanno cominciato qualcosa, mas de alguma forma ele perdeu o objetivo ma in qualche modo hanno perso l'obiettivo e ele não está crescendo mais. e quindi non state più crescendo. Quando o apóstolo Paulo escreve o livro aos Hebreus, Quando l'Apostolo Paolo scrive il libro agli ebrei, ele fala algo para o povo hebreu. lui scrive qualcosa per il popolo ebreo. Pelo tempo que vocês têm de fé, Dice, per il tempo che voi vivete nella fede, já eram para vocês ser doutores. proprio vivete da così tanto tempo nella fede che dovreste essere dei dottori, No entanto, vocês ainda são crianças. ma siete ancora dei bambini. Eu queria dar para vocês comida sólida, E lui dice, io vorrei darvi cibo solido, mas pelo fato de vocês serem ainda crianças, ma siete ancora dei bambini eu preciso ficar dando leitinho para e vocês. quindi vi devo ancora dare del latte a voi. Então é assim que eu vejo algumas pessoas. E questo è il modo come vedo certe persone Começaram bem, che hanno cominciato bene, mas não estão continuando. ma non stanno continuando. Pararam em um determinado lugar. Si sono fermati in un determinato posto Então eu não sei qual é pior. e non so cos'è peggio. Se é não ter sonhos
E se è peggio non avere sogni ou se ter sonhos e não vivê-los. o avere sogni e non averli mai vissuti. Talvez a segunda opção seja muito pior. Forse la seconda opzione è peggiore. A igreja é o útero de Deus, La Chiesa è l'utero di Dio, onde se gera sonhadores. dove vengono generati sognatori. Uma pessoa entra por aquelas portas Una persona entra da quella porta, totalmente destruída. totalmente distrutta. Se teve sonhos, o diabo roubou. E può darsi che ha dei sogni, ma il diavolo gliel'ha rubati. Ou às vezes a pessoa entra por ali e nem sonhos tem. E a volte entrano le persone da lì e non hanno neanche sogni. Ela está tão machucada que ela não se atreve a sonhar. E sono così maltrattate che non si azzardano, non hanno il coraggio di E sognare. quando ela começa a estar no nosso meio, E quando questa persona comincia a stare nel nostro mezzo, ela começa a ter sonhos novamente. comincia di nuovo ad avere dei sogni. As nossas músicas, La nostra musica, os nossos cultos, i nostri culti, a nossa comunhão, la nostra comunione, ela gera sonhos. e questa genera sogni. As palavras que são pregadas aqui Le parole che sono predicate qui gera sonhos, generano sogni, mas esse sonho só vai ser vivido ma questi sogni per essere vissuti, se você prosseguir na fé. se prosegui nella fede. Então, eu preciso entender isso. Deus vai me dar um sonho. E io devo capire questo, che se Dio mi dà un sogno, Eu preciso continuar crescendo io ho bisogno di continuare a crescere para que eu viva esse sonho. per vivere questo sogno. Então, muitos se tornam meninos na fé, E quindi molti diventano di nuovo dei bimbi nella fede. apesar de todo o tempo que tem, Nonostante hanno tantissimi anni, continua sendo uma criança espiritual. continuano ad essere dei bambini spirituali. Eu vejo essa realidade muito clara na vida de Moisés. Io vedo questa realtà nella vita di Mosè. Ele tira o povo do Egito Lui ha trascinato fuori il popolo d'Egitto e passa toda a situação triste que você sabe que ele passou no deserto, e voi già sapete tutte le situazioni tristi che lui ha vissuto nel deserto, com um povo rebelde. con un popolo ribelle. E quando vai chegando o tempo de viver a promessa, E quando arriva il tempo per vivere la promessa, Deus leva Moisés até um monte Dio porta Mosè sul monte e mostra para ele toda a terra prometida. e gli fa vedere tutta la terra promessa. E ele diz: só vê, E lui gli dice solo guarda, porque você não vai entrar lá. perché tu guardi ma non entrerai lì. Moisés havia feito algumas coisas E Mosè aveva fatto alcune cose que o reprovou para entrar na terra che non prometida. gli ha concesso di farlo entrare nella terra promessa. Então isso deve ter sido triste. E quindi credo che sia stata una cosa triste. Em alguns momentos, Moisés tenta conversar com Deus sobre isso. In alcuni momenti Mosè cerca di conversare con Dio su questo. E nós só temos essa palavra uma vez em toda a Bíblia. E noi troviamo questa parola una volta in tutta la Bibbia. Moisés está falando para Deus que ele quer entrar na terra prometida. E Mosè sta parlando con Dio perché vuole entrare nella terra promessa. E a palavra diz que Deus olhou para Moisés E la parola dice che Dio ha guardato Mosè e disse: basta, e gli dice basta. eu não quero mais falar sobre isso. Io non voglio più parlare su questo argomento. Então, se você tem um sonho, Se tu hai un sogno, você precisa viver esse sonho. devi vivere questo sogno. E se esse sonho começou no altar, E se questo sogno è iniziato nell'altare, a realização dele vai ser no altar. la realizzazione sarà di nuovo nell'altare. Você não pode pensar que você foi abençoado aqui Tu non puoi pensare che un giorno sei stato benedetto qui e agora você pode ir embora e viver a vida do jeito que você quiser. e poi adesso sei lontano, vai via e vivi una vita come vuoi tu. Tudo que começa em Deus, Tutto quello che è iniziato in Dio continua em Deus. deve continuare in Dio. Então, uma pessoa vem para a igreja E allora una persona viene in chiesa, e esse homem se apaixona por uma menina aqui dentro da igreja. per esempio questa persona si innamora di una persona, di una ragazza della chiesa E Deus aprova aquele relacionamento. e Dio approva questo tipo di E essa relazione. pessoa se casa Queste due persone si sposano e de repente ele vai embora e dopo lui si allontana e não volta mais na igreja e non ritorna più in chiesa e não cresce no Senhor. e non cresce più nel Signore. E pouco tempo depois, E poco tempo dopo ele diz:
ele perde o casamento dele. lui perde il suo matrimonio E ele diz: eu acho que aquele casamento não era de Deus. e comincia a dire, vabbè, forse quel matrimonio non era da parte di Eu acho que Dio, eu casei com a mulher errada. forse ho scelto la persona sbagliata. Não, não era isso. Aquele casamento era de Deus. No, non è così, quel matrimonio era da parte di Dio. Você casou com a pessoa certa. Hai proprio sposato la persona giusta, Agora, o casamento que acontece na presença de Deus, perché il matrimonio che comincia alla presenza di Dio ele deve ser mantido na presenza de deve Deus. essere mantenuto nella presenza di Dio. Eu vou terminar agora. E voglio adesso terminare. Mas houve no Brasil um homem que ministrava muito cura. C'era un uomo in Brasile che ministrava molte guarigioni Ele era muito usado para curar pessoas. e lui era molto usato per guarire le persone. E ele foi ministrar na igreja de um amigo meu. E lui è andato a ministrare nella chiesa di un mio amico. E o meu sobrinho, que hoje é pastor, E il mio nipote, che oggi è pastore, ele me ligou e disse e me perguntou se eu conhecia aquele homem. e lui mi ha chiesto se conosceva quell'uomo. E eu disse: conheço. Io ho detto sì, lo conosco. Ele é muito usado na área da cura. Ho detto lui è molto usato nell'area della guarigione. Então ele levou um paralítico. Meu sobrinho levou um paralítico E para quindi o mio culto. nipote ha portato in quel culto dove c'era quel ministro un paralitico. E ele, depois do culto, ele me ligou. E dopo quel culto lui si è avvicinato Ele estava muito feliz. ed era molto felice. Ele disse: o paralítico andou. E lui mi ha detto, wow, il paralitico si è alzato. Quando o homem orou por ele, ele se levantou da cadeira de roda e andou. Quando quell'uomo ha pregato per il paralitico, quello si è alzato dalla sedia a rotelle. E ele ficou muito feliz. E lui era molto felice. Mas aproximadamente 3 ou 4 dias depois, Però più o meno 3-4 giorni dopo, ele me ligou outra vez. lui mi ha parlato di nuovo. E ele disse: eu não entendi o que aconteceu. E lui mi dice, boh, non so cosa è successo. Ele disse: o homem voltou para a cadeira de rodas. E quell'uomo è ritornato a sedersi sulla sedia a rotelle. E eu fiz uma pergunta para ele. E io gli ho fatto una domanda. Esse homem ficou firme com Jesus? E io gli ho detto, ma quell'uomo che ha ricevuto il miracolo è rimasto fermo in Gesù? Ele disse: não, ele nunca foi na igreja. E lui mi ha risposto, no, non è più tornato in chiesa. E eu disse para ele: a cura que acontece na presença de Deus E io ho risposto, la guarigione che avviene nella presenza di Dio, a manutenção dela é na presença de Deus. la continuazione è sempre nella presenza di Dio. Então eu preciso ter isso na minha mente. E quindi devo mettere questo nella mia mente. Tudo que Deus me prometeu, Tutto quello che Dio mi ha promesso, eu vou viver na presença de Deus. io lo posso vivere nella presenza di Dio. E eu não posso simplesmente chegar aqui e pegar algo, Io semplicemente non posso venire qui, prendermi qualcosa ir embora e viver uma vida dissoluta, e poi uscire fuori da qui e avere una vita dissoluta. porque eu vou perder o que eu ganhei aqui. Perché io perderò tutto quello che avevo guadagnato qui. Se isso não fosse acontecer, Se questo non fosse successo, Jesus não teria alertado as pessoas. Gesù non avrebbe dato l'allerta alle persone, non le avrebbe avvertite. Aquele homem coxo do tanque de Betesda, E quell'uomo di Bethesda, ele foi curado, lui è stato guarito mas Jesus falou algo para ele: e Gesù gli ha detto una cosa importante. vai e não peques mais, Vai e non peccare più, para que não te aconteça coisa pior. affinché non ti avvenga di peggio. Jesus, quando expulsa o demônio de uma mulher, Gesù, quando ha sgridato i demoni di una donna, ele diz que depois que um demônio é expulso, lui ha raccontato che dopo che un demone viene sgridato, ele anda por lugares vazios, questo demone cerca luoghi vuoti mas de vez em quando e poi ele volta lui ritorna para ver se a casa está vazia. per vedere se la casa è vuota. E se a casa estiver vazia, E se la casa è vuota, ele vai entrar de novo lui entrerà di nuovo e vai trazer mais 7 demônios e com ele. porterà altri 7 demoni. E Jesus termina dizendo: E Gesù conclude dicendo e o estado dessa pessoa che lo stato di quella persona vai ser 7 vezes pior do que o primeiro estado. diventerà 7 volte peggio della prima volta. Então essa é a minha palavra para você. E questa è la mia parola per voi. Já que vocês começaram, E coloro che avete cominciato, termine o que vocês começaram. terminate in quello che avete cominciato. Não se deixem fascinar Non fatevi affascinare
por nada da niente, que impeça você de continuar crescendo no Senhor. che vi impedisce di crescere nel Signore. Se você tem uma promessa de Deus Se tu hai avuto una promessa da parte e se di você Dio ama essa promessa, e se tu ami quella promessa, você precisa continuar em Cristo, allora hai bisogno di continuare in Cristo, porque uma esperança que demora a ser realizada, perché è una speranza che può ritardare per realizzarsi. ela adoece a alma da pessoa. E quando si aspetta provoca un dolore nell'anima della Então, persona. muitas pessoas, E molte persone, quando eu olho no rosto dessas pessoas, quando guardo i volti di alcune persone, eu entendo que essa pessoa já teve um sonho. io capisco che quella persona ha avuto un sogno Ela já sorriu com esse sonho, e voleva ela já sorriu, já foi muito feliz sì, com esse già è sonho. stato molto felice per vedere quel sogno, Só que passou muitos anos solo che sono passati così tanti anni e até agora não aconteceu nada. che non ha visto che è successo niente, E para acalmar a minha alma, e per calmare la propria anima eu digo, não aconteceu ainda, io dico vabbè, allora non è successo ancora porque Deus não quis. perché Dio forse non ha voluto. Isso não é uma verdade. E questa non è una verità. Aquele que prometeu Colui che ha promesso é poderoso para cumprir. è potente per compiere O que eu ainda não entendi quello che io ancora non ho compreso. é a minha parte no cumprimento da promessa. E qual è la mia parte affinché quella promessa si compia. Então, para isso que eu estou chamando vocês nessa noite. Per questo io ti sto chiamando questa sera. Todos que estão aqui, Tutti quelli che siete qui, homens e mulheres, uomini e donne, não interessa a sua idade. non mi interessa la tua età. Se você começou, Se tu hai cominciato, você deve continuar. tu devi continuare. Jesus diz que nenhum rei Gesù dice che nessun re entra numa batalha entra nella battaglia sem calcular os custos. senza calcolare il costo. Jesus diz que nenhum homem Gesù dice che nessun uomo começa uma construção comincia una costruzione sem calcular os custos. senza calcolare il costo. Então você devia ter tido consciência disso antes. E quindi questo tu devi avere coscienza già da prima, dovevi averne. Há um caminho a ser andado nele. In questo cammino che deve andare verso di lui. E você precisa ser forte para fazer esse caminho. E tu devi essere forte per proseguire in questo cammino. Me perdoe, mas eu quero contar mais uma experiência para vocês. Perdonatemi, però vi voglio raccontare un'altra esperienza per voi. Há 3 anos atrás, 3 anni fa eu fui aconselhar um líder de célula. io ho dato dei consigli a un leader di cellula, di life. O meu pastor pediu que eu conversasse com ele. E il mio pastore mi ha chiesto di parlare con lui. E depois que nós conversamos e oramos, E poi abbiamo parlato e abbiamo pregato. ele disse, pastor, eu preciso muito que o senhor atenda meu pai. Ele disse para mim que eu precisava atender o pai dele. Ok. E lui mi ha detto che io avevo bisogno di avere anche a che fare con suo padre. Ele disse que o pai dele estava querendo se converter. Perché il padre di questo capocellula si stava per convertire. O pai dele era maçom grau 30. E lui era un massone di grado 30. E ele era um sociólogo E lui era un sociologo e representante de uma nação africana no Brasil. ed era rappresentante di una nazione africana in Brasile. Eu falei com esse meu amigo, eu vou atender seu pai. E io ho parlato con lui e ho detto va bene, parlerò con tuo padre. Mas, na verdade, eu não estava disposto pessoalmente a atendê-lo. Ma io veramente non mi sentivo disposto a parlare con lui, a stare con lui. Então, eu ia pedir que algum líder atendesse esse homem. E allora io volevo che un altro leader andasse a parlare con quell'uomo. E quando eu dei as costas para sair da sala, E quando l'ho visto passare nella sala, Deus me deu uma visão. Dio mi ha dato una visione. Eu vi uma árvore frutífera Io ho visto un albero fruttifero e vi um fruto e ho visto un frutto que estava pronto para ser colhido. che era pronto per essere raccolto. E eu estendi a mão e peguei esse fruto. E io ho steso la mano per prendere questo frutto Ele estava pronto para ser colhido. ed era pronto per essere raccolto. E nessa mesma visão, E in questa stessa visione Deus me mostrou todos os anos da vida desse homem. e Dio mi ha mostrato la vita, tutti gli anni della vita di quell'uomo. E Deus me mostrou que ele só tinha 3 anos de vida. E Dio mi ha mostrato e mi ha detto che lui avrebbe avuto solamente altri 3 anni di vita. Então Deus me disse: atende esse homem.
E quindi il Signore mi ha detto vai a parlare con quell'uomo. Então eu voltei para esse líder de célula E quindi io mi sono girato e sono andato dal leader di cellula e disse: eu vou atender seu pai então semana que vem. e ho detto parlerò con tuo padre la settimana prossima. E eu atendi. E io sono stato con lui, ho parlato con lui. Dia antes de eu atendê-lo, Un giorno prima di parlare con lui, Deus me mostrou a vida desse homem em sonhos. Dio mi ha mostrato la vita di quell'uomo attraverso un sogno. Tudo que ele tinha feito, Tutto quello che quell'uomo aveva fatto os espíritos com os quais ele havia envolvido e tutti gli spiriti immondi con i quali lui era stato coinvolto e como ele estava sofrendo. e come stava soffrendo. Então, quando eu fui atendê-lo, E quindi quando io sono stato lì a parlare con lui, eu já sabia o que eu tinha que fazer. io già sapevo cosa dovevo fare. E depois de conversar com ele, E dopo aver parlato con lui, ele disse: o que eu devo fazer? gli ho detto cosa vuoi che io faccia? Eu disse: toma uma decisão com Jesus hoje. E lui mi ha detto voglio prendere la decisione di seguire Gesù oggi. Foi isso que eu disse para ele. Lui l'ha detto al massone. Eu disse: toma uma decisão com Jesus Prendi la agora. decisione di seguire Gesù adesso. Renuncia à maçonaria Rinuncia alla massoneria e começa a andar com e Jesus. comincia a camminare con Gesù. E ele diz: eu aceito. E lui ha risposto va bene, accetto. E nós oramos ali E noi abbiamo pregato lì. e ele fez a oração de confissão. Lui ha fatto la preghiera di confessione E quando ele foi para casa, e quando lui è tornato a casa, ele pegou muita coisa da maçonaria lui ha preso molte cose che erano della massoneria e jogou fora. e le ha buttate fuori. E eu fiz algumas visitas para ele. E io poi sono andata a visitarlo. Eu fui umas 3 vezes na casa dele, Io sono andato 3 volte a casa sua porque eu entreguei ele para um líder tomar conta dele. perché io ho affidato a lui un leader che si occupasse di lui. E a última vez que eu visitei, E l'ultima volta che l'ho visitato, eu vi que ele não estava crescendo. io ho visto che lui non stava crescendo, Ele não estava se empenhando tanto em andar na presença de non Deus. si stava impegnando nel cercare la presenza di Dio. E eu fui muito claro com ele. E io sono stato molto chiaro con lui. Eu disse: você começou uma briga Io ho detto tu hai iniziato un impegno e você precisa continuar. e devi continuare. Você começou uma batalha Hai cominciato una battaglia e agora você tem que continuar. e devi continuare. E ele usou alguns argumentos. E lui ha messo in mezzo delle argomentazioni. Ele começou algo Lui ha iniziato qualcosa que ele não continuou. che lui non ha continuato Há uns 30 dias atrás, quando eu cheguei em casa, perché 30 giorni prima, quando io sono andata a casa sua, eu recebi o telefonema do filho dele, io ho ricevuto il telefono do filho desse homem. del figlio di questo uomo E ele disse: pastor, meu pai não está bem. e lui mi ha detto pastore mio padre non sta bene. Ele está internado no hospital. È stato ricoverato in ospedale E o Espírito Santo me disse: corre e visita ele. e lo Spirito Santo mi ha detto corri vai a visitarlo E eu então fui visitá-lo. e io sono andato lì a visitarlo. Ele já estava em coma. Lui già era entrato in coma E eu então comecei a falar muito alto no ouvido dele no hospital. e io ho iniziato a parlare a voce alta nelle sue orecchie E eu disse: eu estou aqui com você. e io ho detto sono qui con te, Deus está aqui com você. Dio è qui con te. Só arruma sua vida com Deus. E solo se- Conserta sua vida com ok, Deus. e metti a posto la tua vita con Dio. E poucos minutos depois, E dopo alcuni minuti esse homem veio a falecer. quell'uomo è morto. E eu, no meu coração, Nel mio cuore eu fiquei imaginando io mi sono messa a immaginare quanta coisa esse homem não poderia ter vivido quante cose questo uomo si sarebbe risparmiato se ele tivesse continuado. se avesse continuato. O problema foi que ele começou e não terminou. Il problema è stato che lui ha iniziato ma non ha continuato. Então, a minha palavra eu termino aqui. E la mia parola finisce qui. Se você começou, termina. Se tu hai iniziato, devi anche concludere. Anda mais para dentro do santuário. Vai più in profondità del santuario. E quanto mais o Senhor Jesus te convidar para a intimidade do santuário, E quanto più il Signore ti chiamerà ad avere questa intimità nel santuario, não resista, caminhe. non resistere, vai, cammina. Eu sei que vai ter que ser feita algumas renúncias,
E io so che dovrai fare alcune rinunce, mas vale a pena. ma varrà la pena. Para viver o sonho vale a pena. Per vivere il sogno ne vale la pena. Vamos ficar de pé. Mettiamoci in piedi. Sì.